vivendo essa situação que clama por todos nós para que façamos o melhor de nós. E os profissionais de saúde, os médicos, eles têm muito esse entendimento, a gente vê isso com muita frequência. É difícil esquecer totalmente, né? A gente, assim, como ser humano, não tem como, pus o pé para fora do hospital, apaga tudo da cabeça. É uma situação estressante, principalmente quando nós pensamos que podemos levar o vírus, não apenas ficar doentes, mas levar para dentro de casa e acabar passando para entes queridos ou para pessoas que estão em grupo de risco. Nós fomos perdendo também muito da esperança, da confiança, da credibilidade de quem vai nos proteger, quem vai nos assegurar uma boa qualidade e capacidade para poder trabalhar tranquilo. No interior do Pará, uma cena comovente. Um bloqueio na estrada impediu a passagem da ambulância que transportava uma paciente com Covid. A gente teve que decidir levar ela para o outro lado, que é essa decisão que todo mundo pergunta pra gente. Porque, assim, é muito fácil as pessoas falarem: você devia ter ficado na ambulância com a paciente, você não pode expor ela ao risco. Mas só que a gente precisa saber o tanto de risco que ela está correndo ficando e o tanto de risco que se a gente conseguir chegar do outro lado, entendeu? Eu, como profissional, jamais imaginaria que eu ia passar por aquilo. Jamais eu pensei que eu ia ter que decidir assim algo, sabe? Dessa forma. Então todo momento a gente comunicava a paciente sobre as decisões que a gente tomava e se ela aceitava, entendeu? A gente conseguiu atravessar, conseguiu o suporte da ambulância do outro lado. A cena foi filmada por pessoas que estavam na estrada. Viralizou. Após a atenção, o reconhecimento veio na forma de uma cartinha entregue à enfermeira. As meninas, elas foram assim, crianças empáticas mesmo, assim, sabe? Quando tu pensa assim, tudo ainda tem salvação. Essas crianças, elas, assim, naquele momento foi bom receber aquilo, sabe? Depois de tudo aquilo, de eu estar daquele jeito, naquela situação com a paciente, receber a cartinha delas, né? Foi reconfortante. A enfermeira Rebeca se formou no início da pandemia. Convive com o estresse dessa nova realidade diariamente, assim como os demais profissionais da saúde que atuam na linha de frente. O vírus que mudou a nossa vida, mudou, e muito, a forma de trabalho de todos eles. É um estresse constante. As horas trabalhadas, para quem está na linha de frente, aumentaram muito, então nós trabalhamos demais com pacientes que estão naturalmente fragilizados por causa da situação que eles se encontram, pacientes que estão se sentindo solitários porque estão longe da família e uma ansiedade muito grande para tentar saber que tipo de evolução eles vão ter. Se eles vão conseguir sair, se eles vão para uma unidade de terapia intensiva, se vão ser entubados. Então a gente tem que lidar com tudo isso. Quando a gente sai do plantão, mas a gente está perguntando para o paciente, a gente está perguntando, conseguiu encaminhamento, está faltando alguma coisa. A gente nunca consegue, na verdade, esquecer os pacientes que estão aqui com a gente, né? O medo é muito grande, você fica alerta, o tempo inteiro, super alerta, atento, que eu não posso errar. Eu posso ser chamado a qualquer minuto. Ninguém aguenta isso. É impossível viver 24 horas, 8 horas, o tempo inteiro, dias e mais dias seguidos, com alerta ligado. Tanto que o nome já é alerta. É para um tempo, não é para sempre. E nós estamos vivendo há um ano. Um ano é quase que para sempre. As cargas de trabalho aumentaram, as incertezas frente ao trabalho aumentaram, profissionais que têm que lidar agora com um cuidado extremado em relação à possibilidade de contaminar familiares, entes queridos, pessoas com que têm contato. Então, até para esses profissionais, o isolamento tende a ser um pouco maior. Existe esse receio, sim, de estar portando o coronavírus e levar para pessoas que estão suscetíveis. Temos que criar um sistema, um processo, entrar em casa, os sapatos vão ficar num canto, que é uma área
contaminada, digamos, o sapato não vai circular pela casa, álcool em gel na entrada de casa para fazer a higienização e direto para um banho, a roupa vai para um cesto e banho, né, quando chega em casa. Isso tem que ser um ritual. Eu penso na minha família, penso nos meus colegas que estão aqui. Quando eu penso nessa pandemia, nessa situação toda, sabe quando tu vê o teu colega cansado? Tu olhar para teus colegas e ver eles cansados? Eu vejo isso, entendeu? E nessa segunda onda, a gente viu muito. Eu percebi muito o abalo da nossa equipe, o cansaço. Eu até brinco com os colegas que trabalham também no Covid, falando que a psicóloga já cansou, e aí que eles colocam também, gente, mas se a psicóloga já cansou, o que sobrou pra gente, né? Porque apesar, né, da psicologia trabalhar com esse lado da saúde mental, é algo que também não é fácil, porque a gente lida diretamente com a morte, com o enfrentamento do luto, da ressignificação do adoecimento, do isolamento, do contexto da Covid com os familiares e com o próprio paciente que está internado. Eu participei do ex-combatente da FEB, que foi recuperado há um ano atrás, de 93 anos, o senhor Piveta. Ele ficou internado com a gente, conseguiu se recuperar com o tratamento, com suporte clínico. Isso foi uma surpresa muito boa, foi gratificante vê-lo saindo do hospital. E por outro lado, as perdas, pessoas que nos procuraram e realmente estavam com um quadro bem avançado e infelizmente tiveram uma evolução desfavorável. Isso realmente marca, a gente não esquece dos rostos das pessoas, isso marca mesmo. Nossa primeira alta, que a gente teve de uma paciente que ficou entubada, ficou muito grave, e aí a gente fez uma preparação com música. Então esse foi um momento muito emocionante, tanto para a equipe que estava cuidando dela, quanto para todo mundo que não tinha o contato direto, mas que viu toda essa movimentação. E um outro de um paciente que ficou internado bastante tempo, ele era um paciente transplantado, e aí ele pediu o tempo todo para não ser entubado, porque ele sabia que ele ia morrer. E aí chegou num momento que não tinha como ele ser entubado, e a gente fez toda essa preparação assim, da despedida com a mãe, com as filhas, com a esposa. E aí pouco tempo, ele foi entubado e pouco tempo depois ele faleceu. A conclusão que eu cheguei à conclusão que a doença, a Covid-19, é a doença da solidão e da ansiedade. Nós não temos relacionamento com mais ninguém em termos sociais, fica-se isolado. Quando vem um profissional de saúde, ele está todo paramentado de máscara, luvas, capote, então a gente não tem essa interação de olhar no rosto, de conversar ou de ver a outra pessoa. Fala com seus entes queridos por telefone. E a ansiedade, porque o que se pensa é que hoje eu consegui passar bem, hoje eu consegui suportar, e amanhã como será? Será que amanhã eu vou precisar de oxigênio? Será que amanhã eu vou precisar ir para um tubo e ficar? Como vai ser minha evolução? Então a ansiedade é muito grande. E eu vejo isso hoje nos pacientes que eu atendo, eu consigo ver esse reflexo do que eu passava e tento dar um pouco mais de conforto quando eu atendo e dar atenção justamente porque eu entendo o que eles estão passando. É importante contextualizar que a gente já tem, assim, no mundo, uma crise de saúde mental, né? Isso não é novidade, enfim, os números são bastante alarmantes, né? Mas com a entrada da pandemia, todo mundo passou a experienciar algum tipo de sintomatologia, principalmente de ansiedade, alguns sintomas mais depressivos, né? Um pouco de insônia, o que faz parte, enfim, de um período de adaptação, né? São poucas pessoas que não tiveram nenhum tipo de impacto na pandemia. Isso tudo leva a um risco maior de desenvolver sintomas de tristeza, sintomas de perda pelo prazer e interesse por atividades cotidianas, alterações do sono, então uma preocupação excessiva que se coloca ali a todo instante, uma ansiedade, uma apreensão que se mantém mesmo fora do ambiente de trabalho, e essa condição relacionada ao nível de estresse vai aumentando cada vez mais esses sintomas.
Esses sintomas, por sua vez, passam a trazer ainda maior dificuldade em relação ao enfrentamento das necessidades de trabalho e uma coisa acaba gerando a outra. O que a gente tem hoje? Nós temos hoje a certeza absoluta do aumento de ansiedade e depressão na população em geral. Isso é fato. A gente acredita que também vamos ter um aumento desses quadros entre os profissionais de saúde. Porque uma questão era você aguentar isso 3 semanas, 3 meses. Mas aguentar isso 1 ano e sem perspectiva de saber quando é que vai acabar, é muito difícil. Então a gente já viveu tanta situação que assim, eu aprendi muito durante essa pandemia. Tanto profissional quanto emocional, porque a gente vê muita coisa como profissional. A gente vê até como acompanhante, porque a gente acaba se envolvendo nas histórias, né, dos pacientes. Então, a gente tenta se manter assim inteiro ali, né, para estar atuando, mas às vezes é difícil. Quando eu recebo um paciente que acabou de descobrir o diagnóstico ou que está com aqueles sintomas característicos, recebê-lo, ter um acolhimento humanizado, acalmar, mostrar que o caminho é longo, mas que ele pode vencer esse caminho. E realmente essa é a minha motivação, sair sabendo que eu vou ajudar alguém que está precisando. Esses profissionais, na grande esmagadora maioria, eles voltam justamente por esse dever, né? Essa postura ética e moral de ter que fazer o cuidado, né? Hoje estamos vivendo essa situação que clama por todos nós para que façamos o melhor de nós. E os profissionais de saúde, os médicos, eles têm muito esse entendimento, a gente vê isso com muita frequência. O impacto dessa epidemia, até porque a gente não sabe quanto tempo ela vai durar, mas assim, ele não se esgota com a pandemia, porque as consequências dela são para a vida, né? Seja por perdas, é difícil eu conhecer alguém que não tenha algum conhecido que acabou falecendo do Covid ou que não parou numa UTI. Nós estamos o tempo inteiro estressados, inseguros, não sabemos o que nós vamos ter amanhã, como vai acontecer, como que fica meu patrimônio, o patrimônio da empresa, se eu vou ter emprego, se eu não vou ter emprego. A empresa não sabe se ela vai resistir ao período de pandemia ou não. Então, assim, o nível de tensão é muito alto. Investir em saúde mental é garantir melhores resultados. Não investir é ter a certeza absoluta que você vai amargar maus resultados. Cuidar da saúde é importante sempre, para qualquer área. Mas o que nós mais temos hoje, na pandemia, são transtornos psiquiátricos aflorando. Então, qual que é a importância? A importância de prevenir doenças mentais que você vai ter que tratar para sempre. A Covid vem e vai passar. As doenças mentais, uma vez desencadeadas, pode ter que tratar até os últimos dias de vida. Primeiro é se perceber que precisa se cuidar, porque às vezes na correria, na organização do trabalho, só vai fazendo, trabalhando, cuidando da casa, só fazendo as coisas no automático e quando se percebe já está numa situação mais agravada. A primeira orientação que a gente dá é justamente de tentar evitar sobrecarga de trabalho. Dentro do possível, deixar uma rotina mais organizada de trabalho, com horários mais fixos, evitar dentro do possível condições de sobrecarga de estresse também, então dentro do próprio trabalho, evitar muitas discussões, agravamento das situações nas relações interpessoais. E a ideia do isolamento também é algo muito importante, que mesmo que se mantenha esse isolamento físico em relação a familiares, colegas, afinal estamos em pandemia, que esse isolamento seja apenas físico, geográfico, mas que haja uma interação constante, uma busca de interação com outros colegas, com familiares, por redes sociais, né? O uso da tecnologia aí nos favorece muito nesse momento. O médico já é digamos assim, um público um pouquinho mais complicado, mas a gente consegue sim conversar. Geralmente a gente tem um colega que a gente tem mais afinidade, que a gente conversa mais, consegue colocar essas fragilidades, um dá força para o outro. A gente sabe que se seguir protocolo, seguir direitinho, a tendência é conseguir superar ou não
ter contato com o vírus. Aí pode alguém perguntar, mas você teve o contato? Meu ambiente é esse, eu trabalho, todos os locais que eu trabalho são ambientes com alto, digamos assim, uma carga viral muito alta. Então era uma questão de um mínimo descuido ou mesmo a exposição constante de acontecer. Mas trocar ideias, trocar experiências e muitas vezes trocar essa esperança entre a gente, isso é muito importante. Primeira coisa é pensar no seu autocuidado, que é fazer coisas simples, de que gosta, dentro de casa mesmo, pensando, né, no contexto da pandemia. Então, fui lá brincar com os filhos, com o cachorro, assistir um filme, assistir uma série, buscar aplicativos de meditação, fazer práticas de relaxamento, que tudo isso a gente consegue pegar na internet de graça. E isso me ajudou e pode ajudar bastante outras pessoas também. É preciso viver além do sistema hospitalar, o sistema de clínicas, o sistema de consultórios. É preciso ter lazer para si mesmo. É preciso ler um livro, é preciso ver um filme, é preciso fazer ações outras que não seja apenas trabalhar. Todos nós precisamos trabalhar o mental e o físico, né? Só que o mental, agora ele está um pouco diferente. Não dá para confraternizar com os amigos, não dá para socializar, não dá para sair, né? Mas dá para fazer outras coisas, dá para tocar um instrumento, dá para ouvir música, dá para assistir série, dá para assistir vídeos, dá para fazer um clube de livros, enfim, discutir os livros com os amigos, dá para cozinhar. Então, é uma questão de mudança, talvez, de estratégias de adaptação, porque a gente tem várias, né? Talvez a gente tenha as nossas preferidas e causam um certo sofrimento, tu abrir mão daquilo que tu já sabe que tu gosta e ter que explorar outras coisas. A maioria ainda tem uma dificuldade muito grande de pedir ajuda, então essa é uma coisa que nós teclamos sempre. Em caso de necessidade, procure ajuda, assim como é para a população geral, porque seria diferente para nós profissionais de saúde, né? Se tem prejuízo, você tem que procurar ajuda. E aí tem que romper o estigma, tem que romper a psicofobia, que é o preconceito contra quem padece de doenças mentais ou quem trabalha com doença mental. Esse preconceito, esse estigma, a gente precisa romper. Muitas pessoas não procuram tratamento por causa do estigma. Porque tem medo de dizer que tem uma depressão, tem medo de dizer que tem uma ansiedade. E porque pessoas negam emprego. Negam possibilidade de crescimento dentro do emprego se alguém vai dizer que tem algum quadro psiquiátrico. Os profissionais precisam entender se eu estou tendo perdas, eu estou tendo prejuízo, eu estou adoecido, eu preciso de ajuda. A pandemia do coronavírus exigiu um novo olhar sobre a saúde e a segurança no trabalho. Motivou mudanças na forma de agir dos profissionais e também de quem se preocupa com eles. O programa Trabalho Seguro da Justiça do Trabalho desenvolve ações para prevenir acidentes e promover a saúde do trabalhador. No biênio 2020-2022, o tema de atuação é a construção do trabalho seguro e decente em tempos de crise, com a prevenção de acidentes e de doenças ocupacionais. Para se atuar em matéria de saúde no trabalho, como em saúde em geral, a prevenção é absolutamente central, mas não basta a prevenção, é preciso a promoção da saúde. O trabalho está sempre ou degradando ou favorecendo a saúde e a gente precisa atuar positivamente no sentido de construir as condições que promovem a saúde no trabalho. E, sobretudo em relação à saúde mental, que está sendo profundamente afetada, é fundamental que essas condições sejam buscadas e elas estão especialmente no que se refere ao trabalho decente e nas opções da organização do trabalho, como se organizam as estruturas de trabalho, como forma de promover as condições necessárias à saúde mental no trabalho. Eu sou do Comitê Intergestor do Trabalho Seguro do TST. O TST sempre fez um trabalho muito importante em relação a essa proteção. E é importante também que agora na pandemia realmente tenha a sua presença em relação à orientação das empresas, em fazer um direcionamento, em fazer uma campanha importante para garantir um trabalho seguro neste momento. E quem trata da saúde de todos nós merece atenção especial.
A saúde mental dos profissionais da linha de frente em hospitais de todo o país tem sido uma preocupação constante. O projeto Cuidar, ele surgiu a partir do momento que a gente viu a necessidade de cuidar e olhar de uma outra forma para os profissionais do hospital. A gente viu, né, que a demanda dos casos de Covid estavam aumentando, a forma do trabalho também estava sendo diferenciada, porque os profissionais estavam tendo novas funções, que se dedicar a outras coisas que antes eles não estavam acostumados. Então a gente idealizou o projeto Cuidar. E aí ele funciona desde março do ano passado. E ele tem como objetivo oferecer espaços de escuta, acolhimento, suporte psicológico, psiquiátrico e práticas integrativas para os profissionais, tanto que atuam diretamente com o Covid como para todos os outros profissionais do hospital. A gente percebe um feedback muito positivo dos profissionais que são atendidos ou que foram atendidos, e a gente percebe também que eles veem esse espaço, até as pessoas que não utilizaram, mas ter a oportunidade de serem cuidados no próprio local de trabalho como algo positivo e benéfico para os trabalhadores. O Telepsi, ele foi um projeto que nasceu no ano passado, já no início da pandemia. Então, ele veio a partir de um pedido do Ministério da Saúde ao Hospital de Clínicas, né, para então desenvolver um suporte, um telesuporte através de telepsicoterapia, com telepsicoterapia que fosse, então, destinada, enfim, para os profissionais da área da saúde nesse momento da pandemia. Ele consiste, então, de uma abordagem de otimização de recursos humanos para dar um suporte, principalmente psicológico, para os profissionais da área da saúde. Isso é feito inicialmente através de uma avaliação de sintomatologia e que um dos objetivos é poder identificar pessoas que estariam num possível risco, né? E essas pessoas que tivessem uma necessidade de uma avaliação de risco, elas tiveram uma avaliação psiquiátrica, elas têm uma avaliação psiquiátrica, tudo por teleatendimento. E essa avaliação psiquiátrica, ela ajuda, então, o participante a conseguir entrar na rede, receber assistência e encaminhar essas situações de risco que precisam ser, então, vistas imediatamente. Reconhecer essa importância do objetivo, eu diria, dos profissionais de saúde é um dever de todos nós, não é? Não só dos profissionais que atuam na linha de frente, mas daqueles também que atuam na área, digamos, na área científica, não é? Na produção, na pesquisa, na produção das vacinas, na pesquisa. Então, é papel de todos nós, como cidadãos, né, valorizar, porque deixam as suas casas, suas famílias e vão socorrer a população. Então, além desse reconhecimento pessoal, é fundamental também a preocupação de investir, né, como sociedade, como governo, na qualificação, na formação dos profissionais de saúde e na própria proteção no exercício das suas atividades. E uma forma de valorizar é investir sempre na formação desses profissionais, né? Não só na formação profissional, como também nos estabelecimentos de saúde, públicos, privados, para que cada vez mais possam atender com segurança a população. A Justiça do Trabalho tem aí um desafio enorme de atuação, né? Tanto nas ações que já vem julgando, né? Muitas ações discutindo temas específicos de proteção dos trabalhadores em relação a medidas as normas de prevenção de contaminação, né? E muitas estão aí em jogo, mas eu acho que o mais importante é o papel que a Justiça do Trabalho vai precisar passar a exercer daqui para frente, em termos de ter um olhar para esse mundo do trabalho que se transforma profundamente. Empresas que investem em boas práticas, ele está fazendo um bem para a sociedade como um todo. Ele está protegendo seu patrimônio, que são as pessoas que trabalham ali, e está ensinando a essas pessoas o que fazer para replicar fora e proteger a comunidade. Isso é responsabilidade social.
cuidar da saúde mental antes, agora e para o futuro é essencial. Um trabalho em que um funcionário esteja, o trabalhador esteja com a sua capacidade mental adequada, conseguindo produzir o melhor de si, é bom para todas as partes. Então, as estruturas de cuidado com a medicina do trabalho e a saúde do trabalhador são essenciais hoje em dia justamente para não só prevenir que haja prejuízo aí para a saúde dos trabalhadores no geral, mas também para buscar soluções frente aos adoecimentos que nós vemos. Essas ações, tanto da justiça como dos próprios empregadores, hoje a gente vê como necessárias para o cuidado da saúde dos trabalhadores. E aí, a saúde dos trabalhadores de saúde é essencial nesse sentido. A gestão, pensar nisso, né, em cuidar do trabalhador, vai dar mais resultados e fazer com que esse profissional trabalhe mais feliz, mais alegre nesse contexto e ainda facilita, porque é aquilo que eu falei, as pessoas não têm tempo. E quando a pessoa pode buscar isso no trabalho ou durante algum intervalo no trabalho, isso vai ajudar também. Isso pode ser também um legado, enfim, dessa experiência de dar atendimento para pessoas que moram em locais, enfim, que não existe esse tipo de suporte. E essas experiências pontuais, elas tiveram para nós um retorno muito positivo. Então, por exemplo, um participante que foi identificado com determinada, transtorno mental, precisava de um atendimento, o psiquiatra daqui fala com o médico do posto de saúde, numa região distante do país, orienta o que usar, orienta o que tem que fazer e serve como uma espécie de consultoria, enfim, de um serviço que não é disponível em todas as cidades do Brasil. Então, eu acho que essa herança, né, eu acho que é uma herança positiva, assim, de ver que dá, sim, para fazer. Quando nós entramos no avião, fala assim: em caso de despressurização, cairão máscaras. Coloque primeiro sobre si, para depois colocar na pessoa que está a seu lado. Então, você, profissional de saúde, tem de cuidar de você primeiro, para você ter condições de cuidar de quem está a seu lado. Se você não cuida de você primeiro, se você não faz promoção de saúde, se você não previne doença, você vai ter o quê? Adoecimento. Você não vai fazer o que você mais gosta de fazer, cuidar do outro. Se eu pudesse falar alguma coisa, seria: eu, como enfermeira, estou cansada, entendeu? E eu queria que você pensasse um pouquinho no quanto que a gente está trabalhando, no quanto de coisa que a gente já viu aqui dentro, que se eu te falasse, talvez tu pensasse um pouquinho na vida da pessoa que tá, seja teu pai, seja tua mãe, teus filhos, entendeu? Então, pensa um pouquinho nas outras pessoas que estão do teu lado, pensa só um pouquinho, porque aqui a gente pensa também, entendeu?